Слухаймо святого Євангелія, миру всім. Від Матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Disse Jesus a seguinte parábola: Na volta do Filho do Homem, o reino dos céus será também como o homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fez-os produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes as contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel em pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se e também disse ao Senhor, Senhor, confiaste em mim 2 talentos, eis que os outros 2 que eu lucrei. Disse-lhe seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe, sabias que é homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes o que não plantaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros aquilo que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Dar-se-á a quem tem e terá em abundância. Mas o que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos amados irmãos e irmãs, felizes por aqui estarmos e temos a grande oportunidade de agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. A última nossa celebração foi no dia 13 e nós celebrávamos a exaltação a Santa Cruz. E o próximo domingo, como recomendação também, pós-exaltação, nós vimos o convite do próprio Senhor, dizendo, todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e segue-me. E ele faz uma comparação interessante quando ele diz sobre a própria vida. Porque todo aquele que quer ganhar, diz ele, esse vai perder, mas quem perde sua vida por causa de mim e da palavra, esse ganhará a vida na eternidade. E Jesus, naquela leitura, ele faz uma pergunta interessante quando ele diz, o que adianta o homem ganhar tudo, conquistar o espaço, se vier perder a própria vida? A referência não é nossa vida terrena, mas sim a nossa alma, a qual vai para a eternidade. E assim, através desse convite, nós, vivendo esse mês da vida, mês da revelação,
da própria palavra de Deus que vem ao nosso encontro, nós temos essa preciosidade que é a coletânea de livros, onde o próprio Deus ele se revela através da leitura em que nós somos convidados a fazer. Vejamos que em comunidade nós nos apresentamos como filhos seus e a nossa prece ela é elevada como suave odor, assim como nos ensina o apóstolo São Paulo. Mas quando você está só e você pega essa palavra de Deus, é o próprio Senhor Deus que fala com você. Por isso, a leitura não é somente uma leitura, mas é muito mais, porque quando nós pegamos a Bíblia, nós não a lemos como qualquer livro, mas sim proclamamos a sua palavra. Vejamos aquilo que o próprio Senhor fala dessa palavra. Diz ele que todas as gerações vão passar. Tudo que existe na face da terra passa, mas a sua palavra sempre permanece. Por isso hoje, quando nós também diante daquilo que nos incentiva e nos chama cada vez mais à unidade, Paulo vai dizendo algo muito interessante a cada um de nós. Veja o que ele diz: na qualidade de colaboradores. Nós colaboramos para que as coisas boas da vida aconteçam. Nós somos colaboradores também para que aquilo que é o reino de Deus venha fazer parte da nossa convivência. E vejamos quantas vezes Jesus em suas parábolas vai falando sobre o reino, o reinado do seu Pai, reinado de Deus. Vimos também meditar as palavras profundas em que Paulo, ele vai dizendo que eis o tempo favorável, eis o tempo da graça. Agora, é nossa vivência, é a nossa entrega daquilo que vem a ser a nossa condição humana, mas também uma condição muito mais elevada que é a filiação divina. E esses filhos prediletos e queridos somos todos nós. Vejam que quando se fala do cuidado do ser humano, nós temos a preocupação divina, porque a própria palavra de Deus, ele vai nos dizendo que ele nos ama tanto, que nada vai nos faltar. Nada vai deixar com que um coração que é puro, um coração que é temente a Deus, ele pereça. Nós somos criaturas que a Ele pertencemos. E o seu zelo é muito grande por nós, porque diz Ele que nada, nem os nossos fios de cabelos caem sem que Ele saiba. Então hoje, quando nós somos convidados a ver, nós somos convidados a viver conforme essa palavra nos ensina. Diz ainda Paulo chamando a atenção para que o nosso trabalho não seja qualquer motivo de escândalo, para que aquilo que é o nosso ministério não seja criticado. Por isso, a nossa vivência, a nossa conduta humana e cristã, ela sempre vem inspirada, mas também amparada pela graça, aquela que conduz sempre pelo bom caminho. E aquilo que é maldade, ela se perde no espaço. E o que prevalece é a vontade de Deus, é o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se voltar em forma de gratidão por aquilo que Ele nos concede de uma forma diária. Vejamos que diante daquilo que o próprio Paulo passou, grande apóstolo, tumultos, angústias, açoites, cárceres, tudo isso vem a ser uma perseguição, mas uma perseguição do corpo. O que deles se esperava era, digamos assim, um arruinamento, digamos, pessoal, mas quanto mais eles eram esmagados, mais sofridos, mais forças eles tinham, porque eles tinham convicção de que sua pregação era algo que os fortalecia. Eles testemunhavam a presença de Jesus Cristo, o ressuscitado. Vejamos que eles viveram tudo aquilo que é toda espécie de perseguição e impostura humana. No entanto, havia no coração deles a grande sinceridade. Diz ele, somos conhecidos por agonizantes, ou sejam pessoas que estão se definhando na vida física.
mas muito pelo contrário, diz ele, se somos julgados tristes, nós somos aquelas pessoas, porém, que nos enriquecemos muito. E o nada que temos é o tudo que possuímos. Nada perante os olhos humanos, mas a grandiosidade daquilo que o próprio Senhor lhes concede, que é a força da fé, a persistência e a perseverança em sua pregação. E hoje também nós vemos Jesus falando de novo da parábola do reino. E diante do nosso chamado, ele também vai nos apresentando e dizer uma coisa interessante: na volta do Filho do Homem, mas ele não diz a data. E assim ele chama diante da sua longa viagem alguns, e o próprio Evangelho vai dizendo que de acordo com a capacidade ele dá os talentos. E ali diz 5, 2 e 1. Então nessa qualidade que todos aqueles são chamados a fazer com que tudo isso cresça, se multiplique, nós também como filhos e filhas, servos da igreja, colaboradores, diante daquilo que nos foi confiado, que é o nosso dom, talento de ser, nós somos chamados a fazer com que cresça aquilo que é a vontade de Deus. Vejam, porque o mundo vai nos oferecendo condições e propostas aparentemente agradáveis, mas elas talvez não produzam a eficácia necessária perante o Senhor. Agora, quando nós vemos que, embora sejamos limitados, humanos, nós como esses colaboradores fiéis, nós somos convidados a multiplicar aquilo que Deus ele confia, que é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalhar, de ensinar, porque nós ensinando, nós estamos multiplicando aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. E assim como fazemos parte dessa igreja, nós vemos que esse talento, ainda mais o 5, o quinto, que é o mais qualificado, Jesus ele vai falando que quando esse Senhor voltou nessa comparação, aquele servo fiel que ganhou 5, ele foi capaz de produzir mais 5. E aquilo que Jesus fala diante da prestação dessas contas, diz ele a ele: muito bom servo fiel, fosses fiel no pouco, muito te confiarei. Então vejam que diante do retorno daquilo que nós contribuímos para o bem-estar humano, social e também o bem-estar da igreja, nós seremos ainda muito agraciados por aquilo que o próprio Senhor ele nos oferece e garante. Então, diante daquilo que nos compete na nossa vivência, não podemos ser as pessoas que temos a capacidade, não sejamos aquelas pessoas que já recebemos, nem que seja o mínimo, mas esse mínimo não pode ser enterrado. Caso contrário, perante os olhos de Deus, seremos desqualificados. Porque vejam, naquilo que vem a ser a nossa pequenez humana, todos nós somos dotados de capacidade, de inteligência e ainda mais possibilidades para fazer que as coisas pequenas que nós herdamos, aprendemos, nós somos convidados pelo próprio Espírito Santo de Deus a nos reproduzir na inteligência, naquilo que vem a ser o nosso aprendizado sobre Deus, sobre sua misericórdia. E assim nós vemos que perante o chamado que nós também vamos ser, nós vamos receber se nós fazermos aquilo que é a vontade e fazermos crescer e multiplicar aquilo que é o dom, o talento a nós concedido, nós seremos chamados servos bons, servos fiéis. Vinde, alegra-te. Esse é o chamado. Então que o Senhor Deus no dia de hoje nos conceda essa graça. Saibam que talentos todos nós já herdamos, mas não podemos nos acomodar na questão da fé, na questão daquilo que é fazer crescer a nossa bondade, ajuda, e fazer aquilo que é agradável perante os olhos de Deus. Então que sejamos nós aquelas pessoas fiéis, gratas a Deus por esta oportunidade, mas também valorizar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, ao convite do próprio Senhor,
fazer as coisas boas produzir cada vez mais. Abençoado domingo a todos e até a próxima. Slava Cristo. Slava Nabi. Промолвимо Исус, Иисус, 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 Иисус,